Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que tudo jóia. Bom, hoje eu tô aqui para falar de um caso que, se você está aqui nos Estados Unidos, ouviu TV essa semana, provavelmente você ouviu falar o nome de Danilo Souza. Mas quem é Danilo Souza, Dani? O Danilo é um brasileiro que ele matou a mulher dele, uma brasileira, aqui nos Estados Unidos, no ano de 2021. E ele foi condenado à prisão perpétua. Só que o Danilo, gente, ele conseguiu fugir da prisão no dia 1º de setembro. Mas eu vou contar um pouquinho para vocês a história do Danilo, quem foi o Danilo, quem foi a mulher do Danilo, o que aconteceu. Mais um caso de feminicídio, né? Mais uma mulher que tenta sair de um relacionamento abusivo e, infelizmente, dão cabo da vida dela. Vamos voltar um pouquinho. Eu anotei aqui no meu computador, gente, por isso acho que vocês estão vendo até um pedacinho aí, né? Porque é um caso assim que eu queria contar pra vocês logo, mas é um caso assim que eu tive que pegar algumas informações. Então vamos lá. Quem foi a vítima nessa história? A vítima nessa história se chama Débora Evangelista Brandão. Ela tinha 34 anos. E ela foi morta a facadas pelo ex-namorado dela no dia 18 de abril de 2021 na Pensilvânia, tá? O autor do crime, ele também era brasileiro, o nome dele é Danilo Souza Cavalcante, e ele matou a Débora simplesmente porque ele não admitia o fim do relacionamento. Ele foi preso momentos após ele ferir mortalmente a vítima, diante da filha dela de 7 anos de idade. A Débora também tinha um outro filho na época com 3 anos de idade. Segundo as investigações, a Débora e os filhos, eles estavam chegando em casa quando Danilo derrubou a Débora no chão e ameaçou ela com uma faca. Em seguida, ele se posicionou em cima dela, gente, e começou a dar vários golpes. Débora teria pedido à filha de 7 anos, imagina, a filha de 7 anos estava lá. Débora pediu à filha para correr e pedir ajuda. A menina correu até o vizinho e o vizinho ligou para a emergência. A polícia, quando chegou no local, encontrou a vítima com 12 perfurações no peito e no tronco. Um vizinho ainda tentou socorrer a Débora, sem sucesso. Bom, o Danilo, ele foi preso horas depois no estado da Virgínia e ele confessou o crime. Ele foi acusado de homicídio em 1º e 3º grau, além de agressões e outras acusações que ele tem sobre ele. A Sara, que é a irmã da Débora, que também mora nos Estados Unidos, ela disse que a Débora tentou muitas vezes terminar com o Danilo. Ele sempre procurava reatar. Então, assim, foi muito brutal o que ele fez com a Débora, né? E a própria irmã da Débora diz até quando as mulheres vão ter que passar por isso. A Débora, ela era natural do Maranhão, assim como o Danilo também. E ela trabalhava nos Estados Unidos limpando casa, tá? Bom, então, gente, em agosto, ele foi sentenciado à prisão perpétua. E eu já vou deixar claro para vocês aqui que o Danilo, ele não será transferido no Brasil. Alguns presos brasileiros, gente, eles têm um acordo que eles podem pagar a pena no Brasil, mas não é o caso do Danilo, pelo Brasil não ter a pena de prisão perpétua. Então, como o Danilo, ele pegou a pena de prisão perpétua, ele não será extraditado para o Brasil, tá? Bom, então o Danilo, ele fugiu no dia 1º de setembro de uma prisão nos Estados Unidos. E como ele fugiu, eu vou colocar para vocês aí agora no videozinho que vocês vão ver. Olha só, gente. Ele olha, vê se vem alguém.
assim que ele fugiu da prisão nos Estados Unidos. Vocês creem? Bom, agora a gente vai aqui por uma linha do tempo, tá? Desde que o brasileiro Danilo Cavalcante foi condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos, tá? Desde que ele fugiu da prisão, uma grande operação, gente, mas uma grande operação mesmo, tomou conta lá do estado da Pensilvânia. Foram cerca de 500 policiais atrás do Danilo no dia 1º de setembro, drones, helicópteros e tudo mais que vocês imaginarem, cachorro, farejador. E o Danilo, de 34 anos, né, ele fugiu da prisão, na verdade, na manhã de 31 de agosto, escalando uma parede, um corredor que media em média aí 1,5 metro de largura. A polícia, primeiramente, chegou a oferecer uma recompensa de $10 mil, que seria hoje R$50 mil, tá? Para informações que levassem à captura do Danilo. Como o Danilo não foi encontrado, cada dia que passava, essa recompensa aumentava. Ela chegou ao valor de $20 mil, que é R$100 mil, para qualquer pessoa que desse informação sobre o Danilo. A gente tem aqui, eu vou falar aqui o cronograma do Danilo, mas eu tenho informações que a irmã do Danilo também foi presa por ter ajudado o Danilo na fuga. A irmã dele já está presa pelo ICE, porque ela estava, né, ilegal aqui nos Estados Unidos. Imagina, né, gente? A irmã não tinha nada a ver com o cara. Mas ela deu ajuda na fuga do Danilo, então ela foi presa. O Danilo, ele chegou, gente, a ser visto em câmeras de segurança em várias casas. Inclusive, ele tentou contato com 2 brasileiros que já tinham trabalhado com ele. Então, a polícia tem as imagens da câmera. Esses brasileiros ligaram para a polícia para passar as imagens, né? Mas eles não estavam em casa no momento, então eles não ajudaram o Danilo. Bom, então vamos lá. O Danilo, no primeiro dia que ele fugiu, ele foi visto caminhando numa rua em Pocopson Township por volta das 9h40 da manhã. Os investigadores, eles dizem que demorou cerca de 1 hora para que o Danilo fosse dado como desaparecido lá na prisão, pois o Danilo estava num banho de sol. Então, só na hora que recolheram os presos que deram realmente falta do Danilo, né? Então, vamos lá. Às 8h33 da manhã, foi a ala que o Danilo, né, abriu-se a ala lá da prisão para o Danilo ir para o pátio tomar o banho de sol. Às 8h51 da manhã, o Danilo ele escapou da prisão subindo uma parede como um caranguejo, atravessou uma cerca de arame farpado, correu pelo telhado, atravessou novamente outra cerca de arame farpado. Às 9h35 da manhã, os presos da ala do Danilo eles voltaram para a cela. E às 9h45, os agentes penitenciários que eram responsáveis pela ala do Danilo, eles então notaram o desaparecimento do Danilo. Às 9h48 da manhã, do dia 31, né, de agosto, nós estamos falando, os policiais informaram ao controle central que Danilo tinha desaparecido. Acreditava-se que ele estava na sala de visitas, com alguma visita, mas ele não estava lá. Às 9h50, a prisão então foi fechada para uma contagem de presos ser realizada. Às 10h01, a sirene de fuga soou e o centro 911 de emergência da polícia foi notificado aqui nos Estados Unidos. No sábado, no dia... Peraí, gente, desculpa. Isso aqui aconteceu... Isso, aconteceu no dia 31 de agosto. Tá? No sábado, no dia 2 de setembro, o Danilo ele foi flagrado por uma câmera de vigilância por volta da 1h43 da manhã no quarteirão 1800 na cidade de Pocopson, tá? Esse lugar que o Danilo foi flagrado no sábado, ele fica a 2,5 km quase da prisão. No domingo, no dia 3 de setembro, a polícia ela afirmou que Danilo foi visto
à distância na tarde de domingo por um policial estadual. Foi perseguido, mas esse Danilo ele tem parte com o demo, com Satanás, porque não é possível. Não conseguiram pegar ele. Então, perderam o Danilo de vista. Horas antes também, um morador, Ryan Drummond, diz ter visto o Danilo dentro da sua casa na noite de sexta-feira, por volta das 11h45 da noite. A polícia chegou na casa do Ryan e o Danilo conseguiu, gente, fugir para uma floresta. Acreditem se quiser. E ele roubou um pouco de comida da casa do Ryan. Na segunda-feira, no dia 4 de setembro, por volta das 6 da tarde, policiais foram chamados por relatos de terem visto Danilo em uma área, mas ele não foi encontrado. Poucas horas depois, Danilo foi flagrado por uma câmera de vigilância no Jardim Botânico Longwood Gardens, que é uma das principais atrações turísticas da cidade. Então o local foi evacuado e fechado para visitantes. Depois foi aberto quando viram que o Danilo não estava lá. Na quinta-feira, dia 7 de setembro, Danilo é visto novamente perto do jardim, de Longwood Garden, pouco antes do meio-dia. E ele foi flagrado por um morador local. Por esse motivo, a atração voltou a ser fechada. Enquanto a busca pelo prisioneiro fugitivo da prisão do condado de Chester continuar, os jardins vão ser fechados. Assim estava um aviso lá nessa atração turística. Bom, na tarde de quinta-feira, o agente penitenciário que estava de serviço no dia que o Danilo fugiu, ele infelizmente foi demitido. Na sexta-feira, no dia 8 de setembro, numa entrevista, o George Bivens, ele afirmou que depois que viram o Danilo, eles reforçaram as operações. Bom, no dia 8 de setembro, então, George Bivens, ele afirmou depois de terem visto o Danilo novamente, houve muitos reforços aí na operação para achar o Danilo. Afinal, já era quase 8 dias aí o Danilo fugindo. Então ele disse que tinham colocado mais pessoas, na operação. Gente, eles estavam em torno de 350 a 400 policiais procurando o Danilo. Bom, em algumas entrevistas, gente, a família da Débora disse que estava aterrorizada com a fuga do Danilo, porque eles também moravam naquela região, ela tem familiares, ali, tanto que a irmã ganhou a guarda dos filhos e continua morando nos Estados Unidos com os filhos da Débora. Então a família estava aterrorizada dentro de casa. Eles não saíam de casa e eles estavam muito preocupados com a segurança do Danilo entrar lá e querer fazer alguma coisa com eles, alguma maldade. O Danilo, gente, nesse meio tempo também se soube que o Danilo, ele já era procurado no Brasil. Ele assassinou um cara em 2017 no Tocantins. Então ele já era réu no caso de homicídio de Walter Júnior Moreira dos Reis, que foi morto a tiros numa praça em Figueirópolis, no estado do Tocantins. Eu li sobre essa matéria. Esse rapaz, ele estava num bar, tá? Disse que era um rapaz que conversava com todo mundo, muito querido ali na comunidade. E o Danilo simplesmente chegou e atirou nele. Então o Danilo fugiu, foi quando ele fugiu para os Estados Unidos, provavelmente, eu não sei se o Danilo entrou aqui pelo aeroporto, acredito que não, deve ter entrado aí pelo México, já que ele estava sendo procurado pela polícia no Brasil. Então o Danilo também já era procurado. Ele atirou nesse rapaz, gente, aparentemente por causa de uma briga de alguma coisa relacionada a um conserto de um carro. Eu não sei se o rapaz era um mecânico ou o Danilo era mecânico, mas era algo relacionado a um conserto de um carro aí que os dois brigaram e o Danilo foi lá, e se achou no direito de tirar a vida do rapaz. Bom,
A Débora Brandão, ex-namorada do Danilo, como eu disse para vocês, ela estava chegando em casa com os filhos quando o Danilo abordou a Débora, né, para matá-la, tá? Eu fico imaginando aqui, gente, a cena, né, a Débora chegando com os filhos, o Danilo pegando ela pelos cabelos, jogou ela no chão e já, né, começou a dar vários golpes nela ali na frente ali da filha. Eles não falam muito assim que o filho estava, pode ser que o filho tenha corrido, pode ser que o filho entrou em casa, mas a filha de 7 anos, gente, estava ali a todo momento vendo tudo que estava acontecendo, tá? Inclusive a filha contou para a polícia como que foi que o Danilo fez isso tudo com a mãe dela. Filha da Débora, em um dos depoimentos, ela disse que o Danilo tinha ido na casa dela antes e falado o seguinte: eu vou fazer algo muito ruim na vida de vocês. E foi aí que ele tinha mostrado para ela 2 facas também que ele tinha na bolsa. Os filhos da Débora ficaram órfãos, nunca mais vão ter a mãe de volta, né? A filha da Débora, ela depois no julgamento, gente, uma criança de 7 anos, mas ela depois no julgamento, ela disse para o promotor público, né, tudo que tinha acontecido e ela ajudou a obter ali justiça pela mãe dela, já que o Danilo foi sentenciado à prisão perpétua, tá? Então, depois de todos esses dias aí o Danilo fugindo, gente, a fuga dele foi coisa assim, é engraçado que eu vi um site, a mãe dele falando assim, o meu filho vai fugir porque ele é treinado para sobreviver, alguma coisa assim. Imagina, o cara matou uma mulher na frente dos filhos, o cara matou um cara no Tocantins, e eu ainda vi gente defendendo esse cara, tá? Que, nossa, coitado. Não tem coitado aqui nessa história. O único coitado que tem nessa história são 2 crianças que perderam a mãe, uma mãe que perdeu um filho lá no Tocantins e a Débora que perdeu a vida dela. Danilo não é coitado nenhum. Bom, o Danilo ele foi colocado na lista vermelha aqui da Interpol, pra vocês terem uma ideia. Então, assim, tinham que achar ele, né? Se esse cara conseguisse fugir, ia ser horrível. Ele estava sendo considerado extremamente perigoso. E deixei algumas fotos ontem na hora que prenderam o Danilo. Eu li num site aqui dos Estados Unidos, gente, que ontem, esses dias estava fazendo muito calor aqui nos Estados Unidos e eles usam o infravermelho, né? Que seria uma imagem assim, quando tá no calor, aquela imagem ela se destaca. Por estar muito calor nos dias atrás aí, eles não estavam conseguindo usar o infravermelho porque, né, estava muito quente. E tinha várias movimentações assim que apareciam que não eram o Danilo. Ontem a temperatura ela caiu bastante aqui nos Estados Unidos. Não bastante, mas caiu, sei lá, em 10 graus, não sei. E 1 hora de fuga, falaram mais ou menos onde o Danilo estava, alguém avistou ele e a polícia começou a procurar ali naquela região. Então, como a temperatura diminuiu, eles conseguiram achar o Danilo pelo infravermelho, né? Ele estava escondido perto de várias madeiras, embaixo de alguma coisa de madeira, e o cachorro da polícia, acho que é o K1, o nome dele, ele achou o Danilo, ele farejou o Danilo. Parabéns, K1, por mais cachorros assim no mundo. E claro que a família da Débora está aliviada, né? E pelo Danilo estar preso e a questão também dele pagar pelo crime que ele cometeu. Eu já li também que a fuga dele não vai assim ter nenhum impacto na pena dele que ele já tem, até porque ele já tem uma pena de prisão perpétua, né? Mas vai piorar bastante a vida dele na cadeia. Ele estava numa cadeia, digamos, com uma vida boa, e ele vai para uma cadeia padecer lá dentro, que é o que tem que acontecer com ele, né, gente? Ele tem que pagar em vida os pecados que ele cometeu. Eu acho, gente, sério, que a pena de morte seria pouca para esse cara. Porque a pena de morte você vai lá e morre, né?
Não, você tem que pagar, você tem que ficar ali preso cada diazinho da sua vida, ó, apodrecer dentro da cadeia. Pena que ele tá nos Estados Unidos. Deveria ter pego uma cadeia, né? Uma prisão perpétua assim, no Brasil, no México. Ai, que delícia que ia ser. Lembra que eu falei pra vocês do crime do Danilo no Tocantins, foi por causa de um problema mecânico? Não era por causa de... Nenhum dos dois era mecânico, não. Foi uma batida de carro que o rapaz, né, bateu junto com o Danilo. E o Danilo começou a pressionar o rapaz para pagar o estrago do carro dele. A família do cara falou, espera, nós vamos pagar, nós vamos pagar. O Danilo não esperou. Então o Di encontrou o cara num bar e tirou a vida dele, né? Se achou ele no direito de tirar a vida do cara por causa disso. Teve pessoas também, né, que questionaram por que ele não pegou a pena de morte no crime da Débora. Gente, a Pensilvânia é um estado que não tem pena de morte ainda. Já está no papel uma lei com a possibilidade de ser o estado que tenha pena de morte. Aqui nos Estados Unidos, cada estado tem suas próprias leis, entendeu? Então, a Pensilvânia é um estado que não tem pena de morte. O que eu achei foi bom, achei foi pouco para ele apodrecer o resto da vida na cadeia. E, bom, o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: mulheres, cuidado com tipos de homem que vocês escolhem aí para estar na vida de vocês. Todos, né, não aqui falando sobre a Débora, mas como a gente fala de relacionamentos abusivos, todos relacionamentos abusivos, eles dão sinais desde o início, né? A Débora, ela se apaixonou pelo Danilo, né? Ele já tinha algum tipo de comportamento com ela, pelo que a gente vê. Eles terminaram, eles chegaram a voltar e eles terminaram novamente. Ele tentou várias vezes, né, voltar com ela. Acabou que depois ela decidiu não voltar mais e foi aí que o cara fez toda essa loucura. A culpa nunca é da vítima, tá, gente? Nunca. O que eu falo pra vocês é pra se afastarem desse tipo de relacionamento. Se algum segundo sequer você sentir que você tá sendo ameaçada, que você pode estar em perigo, sabe? Não fica esperando pra ver se... vou ver se vai dar certo, ele vai mudar, tô esperando a mudança nele. Gente, tem tipos de mudança que não dá pra esperar. Tipos de mudança que não dá pra mulher ficar acreditando que vai esperar, porque eu já falei pra vocês, né? Vamos evitar feminicídio. E como a gente evita isso? Não se envolvendo com esse tipo de pessoa. Muitas mulheres aguentam anos comportamentos desses homens. E, gente, é uma escala. A questão é que só vai piorando essa escala, né? Começa com um xingamento, depois, sei lá, um copo de água na cara, né? Um soco no braço. Daqui a pouco o cara já tá te empurrando no chão, te socando a cabeça, né? Então, assim, eu já falei pra vocês, é muito difícil a gente ver um relacionamento que ele já começa assim. Não! No começo o cara vai se mostrar bonzinho, vai se mostrar gente boa, vai tentar te agradar de todas as formas. Ele vai dar indícios, com certeza, que algo ali não está certo, mas pode ser que muitas mulheres elas não consigam enxergar. Eu já li muitas mulheres aqui, muitas mensagens de mulheres achando assim: Dani, eu não consegui enxergar, para mim era cuidado. Então, muito cuidado, vocês não confundirem cuidado com abuso, tá bom? Bom, essa aí é a história do Danilo, o homem mais procurado aqui essa semana nos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma. Esse brasileiro que merece estar aí onde está, atrás das grades, e merece sim. E eu sou a favor de penas mais duras para o feminicídio no Brasil. Eu sou a favor de penas mais duras
para violência contra a mulher. Eu acho que as penas têm que mudar. Eu acho que tem muita coisa falha, antiga, leis antigas. Hoje muita coisa mudou, né? Então a gente cada vez mais luta mais para que o Congresso, para que, né, revejam essas leis, para que esses crimes sejam tratados assim, ó, prisão perpétua. Nunca mais esse cara sai da cadeia. Eu não sei se ele tem direito a pedir para revisar a pena dele. Alguns crimes aqui nos Estados Unidos você tem esse direito para revisão de pena. Não sei se é o caso do Danilo, mas sinceramente espero que não seja. Esse é o vídeo de hoje. Um beijo para vocês e até o próximo. Tchau.